Sem sombra de dúvidas, o Oscar de 2025 é o mais importante na história do Brasil. Com o incrível Ainda Estou Aqui com 13 indicações. Então bora falar um pouquinho dos 10 indicados na categoria principal de melhor filme. E para começar ele, com suas músicas marcantes, os seus figurinos excepcionais, um ambiente extremamente mágico e um elenco de peso, Wicked. É um filme que a gente sabia que ia vir com toda a força e que promete muito e entrega o que ele promete. É um filme com músicas extremamente marcantes que viralizaram super nas redes sociais, então ele cumpre o primeiro propósito, que é trazer músicas marcantes, músicas que traz o sentimento do personagem e, óbvio, Cynthia Erivo e Ariana Grande carregam esse filme, não só no quesito de terem vozes sobrenaturais, mas sempre, principalmente pela atuação delas. Elas arrebentam, a gente consegue ver perfeitamente essas duas personagens que são muito importantes desde o musical, então para quem gosta, tinha uma expectativa muito grande e, ao meu ver, elas entregam muito. Eu acho que a Cynthia Erivo, infelizmente, ela tá numa competição de melhor atriz com nomes muito grandes, como a Fernanda Torres, que esperamos que leve, mas com a Demi Moore, inclusive a Mike Madison e a Nora, então acho que a Cynthia Erivo, nesse filme em específico, ela não tem chance, mas eu vejo a Ariana Grande como atriz coadjuvante com uma grande chance, tá? Foi muito criticada por certos nichos, mas ao meu ver, ela interpreta muito bem e, obviamente, a gente sabe que é uma voz maravilhosa e também canta muito bem. E quando a gente pensa em musical, é exatamente isso que a gente quer ver. Músicas que são marcantes, músicas que trazem sentimento, que ajudem e contribuem na narrativa. É um filme que pensa tudo no quesito artístico. E aqui a gente também tem ambientes muito bem pensados e que foram construídos. Ambientes que não só trazem toda essa questão mágica que o universo de Mágico de Oz tem, mas que contribuem para os momentos de espetáculo, né? Para os momentos musicais, em que o cenário anda junto com os personagens, colabora junto com os personagens, ajuda na coreografia deles. Então é um filme que, pro gênero, ele cumpre o seu propósito. Ele nos diverte, ele nos entretém. Não é um filme que eu vejo que ganha a categoria principal, mas eu acho que tem, como eu já disse, grande força em atriz coadjuvante. Acho que merece em questão de figurino, direção de arte, trilha sonora, música original e várias outras categorias. Então é um filme que com certeza uma ou duas estatuetas vai levar pra casa. I'm not afraid. It's the wizard who should be afraid of me. Bora falar de Conclave, esse filme que é sobrenatural. Baseado em um livro, esse filme vai relatar a história de uma eleição de um papa. E, cara, eu nunca pensei que ver um processo tão burocrático, tão metódico, me interessasse tanto, me atraísse tanto. Óbvio, ele é favorecido por um bom roteiro muito bem escrito, um texto forte e uma direção que é metódica. A direção ela é tão burocrática quanto o que está acontecendo na tela, o que combina muito com o filme e o que ritma ele de maneira muito interessante, porque ao mesmo tempo que ele vai construindo algo que é lento, que é burocrático, que tem todas as suas manias, ele consegue ir criando uma tensão, uma coisa que vai te fazendo suar, você quase quer entrar junto e participar daquela politicagem toda. E é um filme que ele traz vários elementos, né, vários personagens que trazem problemas sociais que a gente vê ao nosso dia todo, sabe? Politicagens que a gente vê o dia todo. Então é um filme que ele representa uma operação, né, um micro, que é a eleição de um papa, mas que reflete totalmente ao macro do mundo como um todo. A gente vê temas como questão de ego, tomada de poder, principalmente o que é a camada para mim, que é a base do filme todo, que é a intolerância religiosa, o quanto a igreja passou, desde muitos anos, mas passou mais fortemente a ser uma instituição governamental e não um templo religioso de fé, sabe? O quanto ela foi se distanciando do que é falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre crenças, sobre fé como um todo e passou a ser uma instituição governamental, uma instituição com interesses, uma instituição que trabalha meticulosamente, sabe? Mas ele é um filme que, pra mim, ele tem um texto muito forte, um roteiro que te leva para um final com um plot twist magnífico, muito bem elaborado, mas com certeza pra mim é um filme extremamente forte, que concorre e que corre muito bem pra ganhar melhor filme. Acho que a indicação de melhor ator é merecido, o roteiro adaptado também e várias outras categorias. Senti falta na indicação de melhor direção, acho que pra mim é mais merecido do que certos outros filmes que estão ali na indicação de melhor direção, mas quem sou eu pra falar, né? É um filme que acho que vai levar alguma estatueta pra casa e que eu não descartaria em levar o melhor filme, viu? The
Pope is dead. The throne is vacant. The conclave begins now. Blockbuster bem feito, a gente sabe que o Oscar adora, e Duna Parte 2 não é diferente. A gente continua a narrativa direta do primeiro filme, com toda a questão da politicagem, esse ambiente de Arrakis totalmente hostil, mas aqui tem muito mais explosão, revolução, pancadaria. É um filme que atraiu muito mais o público do que o primeiro. Enquanto o primeiro, ele era muito uma questão mais diplomática, burocrática, de explicar pra gente esse ambiente tão complexo, o segundo, ele vai fazer com que os nossos protagonistas cresçam mais na história e traz uma cinematografia muito mais forte, com enquadramentos absurdos, uma fotografia foda e o que o povo gosta, né, de ver pancadaria, explosão, revolução, quebra de ditadura, vilões extremamente bem elaborados e tudo isso com uma direção foda do Villeneuve, que é o que eu acho que deixa o filme mais incrível ainda. Ao meu ver, é um filme que tem uma narrativa e temas muito importantes de ser debatido, mas que ganha muito mais na sua questão técnica, muito mais na sua direção, na sua fotografia, no seu CGI, na sua montagem. Então não acho que leve em melhor filme, mas com certeza é um filme que tem grande chance de levar uma estatueta nos quesitos técnicos e com certeza merecido. Em quesito atuação, o Chalamet e a Zendaya pra mim roubam a cena, por mais que toda a equipe coadjuvante é sensacional, mas pra mim Chalamet e Zendaya roubam a cena. Chalamet não tá sendo indicado em melhor ator por esse filme, né, por outro filme que a gente já vai falar logo menos, mas com certeza vale a indicação, tá bom? É um filme incrível, com um elenco muito foda, com uma narrativa legal e por mais que ele pareça ser extenso, ele corre que você nem vê. Vale a atenção aí, mas é isso, não acho que leve grandes prêmios pra casa não. Tell me, what was it about? It's only fragments. Nothing's clear. Outro queridinho que tá conquistando o público, conquistou a crítica, conquistou alguns prêmios é Anora. Esse filme que possui uma narrativa extremamente divertido, mas que tem um ponto que me incomoda e a gente já vai falar logo menos. O filme ele traz pra gente a Annie, que é uma garota de programa e stripper, que a gente sabe o que ela tem que fazer, né, no seu trabalho, e aí ela se envolve com um jovem que é filho de um milionário russo extremamente importante. Depois de algumas reviravoltas, eles resolvem se casar através de um ato meio quase infantilizado, assim, quase não, totalmente infantilizado do nosso coadjuvante, em que eles se casam. E aí, amigo, a partir daqui, esse filme vira uma loucura. O ritmo dele muda totalmente e a gente cria-se um grupo de 4 personagens totalmente desajeitados, que não combinam entre si, que não entram numa harmonia. Mas o legal do filme é exatamente isso. Ele traz temas extremamente importantes de ser falado, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira caótica, muito bem dirigida, muito bem ritmada, com uma montagem muito boa e uma cinematografia incrível. Pra mim, a Mike Madison arrasa na sua atuação. Pra mim, a corrida não é entre Fernanda Torres e Demi Moore, seria entre Fernanda Torres e Mike Madison. A Mike Madison tá mandando muito bem no filme. Você não vê a atriz, você vê a personagem. Ela trouxe a nossa Annie, a nossa Nora, de maneira incrível no filme. Mas com certeza a atuação é um forte desse filme, não só nosso protagonista, mas todo o elenco coadjuvante carrega muito bem. E aí que entra pra mim um defeito, porque esse grupo de desajeitados é tão legal de ver, a história fica tão mais interessante, que o filme ele perde no seu começo muito tempo de cena com cunho sexual e nudez da nossa protagonista. É um apelativo o tempo todo do corpo dela, sendo que da primeira cena eu já entendo o que ela faz, com que ela trabalha, tá tudo bem. E aí perde-se muito tempo de tela nisso, sendo que podia ganhar em muito mais do desenvolver da narrativa, desse grupo muito doido, muito maluco que não se entende e que é bom de ver e que trabalha bem a narrativa, sabe? Então pra mim é um filme que se perde nisso. Ele já levou alguns prêmios de melhor filme em algumas competições, então não é um filme que eu descarto a ganhar melhor filme por causa disso, mas ao meu ver não tá forte nessa categoria. Há outros filmes que com certeza merecem muito mais que ele, mas não descartem a possibilidade dele levar, vendo o jeito que tá indo as outras premiações. Not too shabby. What do you do to get all this? I'm really big drug dealer. Oh, really? You trust me? No.
Agora bora falar do gigantesco O Brutalista. E quando eu falo da sua grandeza, não tem a ver só com a força do filme, é que ele é muito grande mesmo, 3 horas e 35 minutos. Eu vi muita gente que faz vídeo pro TikTok, da crítica do cinema e tal, dizendo que as pessoas que trabalham com filme, principalmente produzem conteúdo, não poderiam reclamar da extensão do filme de 3 horas e 35, mas eu já vou explicar da minha reclamação. A narrativa, ela cria constantemente uma metáfora da construção, da arquitetura brutalista, essa arquitetura robusta, parece que impenetrável, que dá a entender que a pessoa que realizou ela não tem humanidade. E aí o filme cria esse contraste, porque a gente vai acompanhar um imigrante nos Estados Unidos, que é húngaro, que foi sobrevivente do Holocausto. Então é o cara que vem em busca do sonho americano, dessa questão que o cinema norte-americano sempre construiu em nossa mente, sabe? Da vida perfeita, do consumismo, de poder ter sua casa, o seu carro, de poder ter valor. E aí que cria esse contraste, porque da mesma maneira que o nosso protagonista, que é arquiteto e produz esse tipo de arquitetura brutalista, não traz essa ideia de impenetrável, a ideia do sonho americano dele também é impenetrável, porque a sociedade em torno dele não aceita ele, não o interpreta bem. O imigrante nunca foi bem visto em várias regiões do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Então a crítica do filme sempre trabalha nisso, sempre se remete, não só o nome, né, o brutalista vem disso, mas ela brinca constantemente em relação a isso. E é um filme que ele não apressa a explicar suas coisas. Só que, infelizmente, em alguns momentos, a gente tem cenas muito mais apreciativas em questões técnicas do que realmente com um grande conteúdo, com uma grande mensagem profunda. Pra mim, o filme pode ser longo? Pode ser. Pra mim, Oppenheimer, ganhador do ano passado, é um filme de grande extensão, mas que pra mim faz sentido. Pra mim, a história corre. O Brutalista, com 3 horas e 35 minutos, eu acho que elas poderiam ser encurtadas. A gente ser mais objetivo na narrativa. É óbvio que eu gosto de ver filme, eu gosto de ver cinema, mas tem certos conteúdos que eles têm que ser enxugados para serem mais objetivos, por mais que ele tenha que ser longo. O filme tem que ser longo para você digerir e entender. Da mesma maneira que o sonho americano é de difícil acesso e demorado pro cara, pra gente também vai estar nesse processo. A gente se sente com o protagonista, eu entendo, mas parece que o diretor queria em alguns momentos ter muito mais cenas cultuadas no seu quesito direção do que com uma grande ideia de fundo. É um filme que eu gosto, é uma narrativa que me pegou, a atuação do nosso protagonista tá incrível, é sim um dos merecedores a grande prêmio, corre aí junto com o nosso protagonista de Conclave e outros filmes como Sing Sing, mas assim, ele tem todas as suas questões narrativas, todas as suas questões de construção, que fazem ele ser um dos favoráveis a melhor filme. Já ganhou alguns prêmios aí na corrida, tá inclusive diretamente na corrida ganhar melhor filme, mas é um dos tipos filminhos que o Oscar gosta de dar o melhor prêmio. These are yours, yes? Yes. All of them? Yes. Tell me, why is an accomplished foreign architect shoveling coal here in Philadelphia?